Nós hoje vamos iniciar uma nova série. Essa série vai durar todo o mês de novembro, começando hoje. É uma série que fala da saga de um povo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Alguns já devem ter lido isso em suas Bíblias. Nós vamos falar de um povo e de um líder que foram conduzidos por Deus num dos piores lugares, que é o deserto. Vou pedir para a produção aí mostrar a arte para a gente. Acho que vai dar para ver mesmo, não estando tão claro. Tem aí? Cadê? Cadê? Pera aí. A Dani estava emocionada. O Neto tirou a atenção da Dani. Obrigado, Neto. Queremos agradecer. Bom, nós vamos falar sobre um povo e um líder que tiveram a incumbência de serem guiados por Deus e de guiar um povo no meio do deserto. Nós vamos falar do Êxodo. O que é o Êxodo? Na Bíblia, o Êxodo é o povo de Deus que estava escravo no Egito, foi liberto por Deus e conduzido no deserto até a terra prometida. Eu não vou aprofundar essa história agora, porque nós vamos falar sobre ela durante essa série. Mas o Êxodo na Bíblia é conhecido como essa saída do povo da escravidão para a liberdade. Só que para chegar do local da escravidão até o local onde eles foram totalmente libertos, eles tiveram que passar 40 anos sendo conduzidos no deserto. Você precisa lembrar que quando a Bíblia fala de deserto, ela está falando fisicamente e figuradamente de um lugar complicado, difícil, de grandes tentações e de grandes provações. Sempre que você lê na sua Bíblia a palavra deserto, lembre-se que a Bíblia está querendo dar significado a um momento complicado na vida de alguém. Da mesma forma que hoje nós dizemos, olha, estou passando por uma grande prova, estou passando por um grande vale, qualquer nome que você queira dar, naquela época na Bíblia é costumeiro as pessoas dizerem, estamos passando por um deserto. Nesse caso específico do Êxodo, literalmente o povo estava sendo conduzido num lugar como esse, onde o risco da fome, da sede, do calor insuportável é sempre muito grande. Uma outra coisa importante é que quando você olha para a Bíblia, mesmo nos piores lugares, uma coisa que a Bíblia sempre deixa muito claro é Deus está presente ali. Sempre quando você olha para a Bíblia e há o povo de Deus sendo conduzido no deserto, há uma clara manifestação da presença de Deus ali naquele lugar. Que é o que você vai ver acontecendo nessa série em muitas e muitas ocasiões. É por isso que nós vamos tratar nessa série de um tema, para mim, muito importante para a nossa caminhada. Um Deus que, mesmo nos piores lugares, está presente. Nós vamos falar sobre o Êxodo, a saída do povo do cativeiro para a liberdade, mostrando que não importa o lugar onde você está, não importa as dificuldades que você enfrenta, não importa os caminhos tortuosos que a sua vida pode levar, Deus ainda está presente, mesmo nesses piores lugares, como esteve presente com o povo na sua caminhada pelo deserto. Antes, deixa eu deixar claro para você como é que nós chegamos até aqui. Havia um cara na Bíblia, e você vai encontrar a história dele no final do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Esse cara chamava-se José. Esse cara era um cara fantástico. Ele passou por uma série de tentações e provações e foi fiel a Deus, de uma tal forma que ele foi levado por um país estranho, no caso o Egito. Ele era judeu, ele foi levado para o Egito porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Houve uma conspiração familiar e José vai parar como escravo lá no Egito. Ele foi vendido. No entanto, mesmo na prisão, ele se destaca tanto pela sua sabedoria e pelo seu relacionamento com Deus, que numa dessas reviravoltas da vida, ele vai de prisioneiro a primeiro-ministro da grande potência mundial do seu tempo, que era o Egito. José foi um cara fantástico. Eu recomendo você pegar os últimos capítulos de Gênesis para ler a história dele. A história de José termina com ele morrendo no Egito,
e uma grande parte da sua família ali. José morre, a sua família continua morando naquele lugar, e aí sabe como é que é a história, né? Junta o pessoal, uma terra estrangeira, não tem televisão, não tem rádio, não tem conexão banda larga. A única coisa que o pessoal tinha para fazer para se divertir não era bingo, não era campeonato de tranca, truco ou canastra. Aí o cara olhava para a mulher olhava para o cara, e aí, consequência dessa falta do que fazer e falta de atividades que distraiu o povo. Era família com 15, 16 filhos. As mulheres do povo judeu se mostraram férteis pra caramba. Era uma coisa, era mulher. A mulherada do povo de Israel passava debaixo de um varal com roupas íntimas masculinas, para não falar cueca, que fica uma coisa meio estranha, eles não usavam zorba naquela época. Elas só de passar perto disso engravidavam. E era gêmeos, trigêmeos, poligêmeos, era filho que não acabava mais. Em pouco tempo, historicamente falando, o povo de Israel ficou muito grande lá no Egito. O povo cresceu muito. Aí os egípcios começaram a olhar para esse povo com medo, dizendo, peraí, essa galera está vivendo aqui, do jeito que essa mulherada tem filho, daqui a pouco eles vão ser maiores do que nós, e a chance desse pessoal fazer um levante aqui dentro e querer dominar o nosso país e roubar tudo que nós temos é muito grande. Então, o faraó e o governo do faraó decidiram que era melhor começar a oprimir aquele povo para que ele fosse diminuído dentro daquele país. Houve então a decisão de tornar os judeus escravos. Era assim, foi criada uma lei, uma canetada do tipo, a partir de agora, judeu é escravo. E os judeus foram dormir férteis e poderosos e acordaram escravos. Inclusive, havia algumas mulheres que eram parteiras oficiais do povo judeu. Foi dada uma ordem para elas, do faraó, dizendo o seguinte, vocês vão fazer o parto das mulheres judias e vocês vão olhar a criança. Se for mulher, você deixa viver. Nasceu lá uma menininha judia, pode deixar viver. Se for menino, tem que matar. Só que, claro, não deu certo essa lei, porque as parteiras eram judias. E aí um dia, inclusive, o faraó chamou essas mulheres dizendo, viu, o que acontece que eu estou vendo um monte de menino judeu crescendo, eu não mandei matar o pessoal no ninho? Aí elas falaram assim, não, sabe o que é? É que as mulheres judias, elas são tão fortes, elas são mais fortes que as mulheres egípcias. Quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. O faraó, não sei se deu de desentendido, acreditou na história. Só que daí, numa dessas, ele lançou uma outra lei dizendo, bom, então se é assim, já que vocês, quando chegam, o bebê já nasceu, então há uma lei a partir de agora. Todo menino judeu de 2 anos para baixo tem que ser morto. Foi dada a lei e começou uma matança de crianças do povo judeu enorme. Havia uma mulher judia chamada Joquebede. Ela teve um filho e olhou para aquela criança e disse, eu não vou matar meu filho. E eu não vou deixar que matem meu filho. No entanto, ela fez um cestinho, revestiu aquele cesto. A Bíblia diz que ela pega aquele cesto, coloca no Nilo, o rio Nilo, como quem diz, seja o que Deus quiser. Aquela criança, aquele recém-nascido, tinha uma irmã mais velha chamada Miriam. Joquebede diz para sua filha, minha filha, vá lá e veja o que vai acontecer. Ela coloca aquela criança no rio e aquele cesto vai boiando, até que nessas coincidências da vida, a princesa, uma das herdeiras do faraó, está tomando o seu banho matinal com as suas servas. Ela vê aquele botezinho estranho, ela pede para que resgatem, e aí vem a informação para ela, olha, é uma criança, um menino dos judeus. O que ela deveria fazer? Opa, o menino dos judeus. E veio afundar. Ela, não. Vai ser meu filho. Ela adota aquela criança. E dá o nome daquela criança de Moisés. Nessas ironias da vida, Miriam está ali perto, vendo o que está acontecendo. Ela ouve a filha do faraó dizendo assim,
a gente precisa de uma babá para essa criança. Alguém que a gente possa pagar para cuidar dessa criança. Miriam, que não é boba nem nada, chega e fala assim, eu conheço uma mulher que toparia ser babá dessa criança até de graça, se bobear. E aí, então, a princesa diz para ela, como é que chama essa mulher? Que poderia ser babá desse menino? Joquebede. Ela tem disponibilidade, horário comercial, trabalha de segunda a segunda? Não, tranquilo. Então pode dizer que ela, a partir de agora, é a babá oficial desse moleque. O menino foi salvo, a mãe teve condição de criá-lo. Quando ele estava em idade para viver no palácio, ele foi mandado para lá. Estudou nas melhores escolas e se destacou tanto que a história na Bíblia diz que logo ele já era um dos chefes do Egito. Acontece que um dia ele vê uma briga, ele vai separar essa briga, só que ele acaba matando um dos agressores, que era um egípcio contra alguém do seu povo. Isso pegou mal, ele notou que o bicho ia pegar para o lado dele, só sobrou uma coisa para Moisés fazer: fugir para não ser morto por ter defendido alguém da sua nacionalidade, mesmo sendo o primeiro-ministro da história toda. Aí então só sobra uma coisa para Moisés: ir para o deserto, fugir e ver onde é que Deus iria levá-lo. Nós temos inclusive, eu acho que uma foto dessa peregrinação. Vamos apagar as luzes, por favor, porque nós tiramos uma foto aérea da peregrinação de Moisés. Nós conseguimos documento inédito. Uma descoberta pela NASA, nós fomos atrás, fizemos uma pesquisa. Ali, você vê escrito terra de Gósen, tudo isso daí é o Egito, você vê que tem muito verde ali por causa do rio Nilo, é muito bem irrigado. Moisés estava exatamente nessa região, era ali que ele vivia. E aí ele é conduzido pelo deserto, vamos seguir, caminhando, para no grau, almoça, continua, pagou pedágio, 6h40, aí ele faz uma voltinha ali, para tomar um banho, que tem um rio ali, e aí ele vai parar exatamente nesse lugar, que é a terra de Midian. Ali acontece algo interessante, bem aí nesse lugar. Olha como Deus é bondoso. Ele estava no deserto, foi guiado pelo deserto, porque olhando assim, parece fácil caminhar no deserto, mas você tem que imaginar que o cara penou durante muito tempo, para até chegar ali. Não sei se você consegue ver aqui no meio. Volta ali, Dani, para mostrar aí. Aí tem uma cadeia de montanhas, e teve que subir montanha, e descer montanha. Não era bom, não tinha hotel. Ele não achou nem aqueles... Sabe nem aqueles hotelzinhos que tem ali no centro? Nem aqueles hotelzinhos de beira de rodoviária, não tinha nada disso. Então ele tinha que dormir em lugares horríveis. Ele peregrinou durante muito tempo. Quando ele está chegando ali na terra de Midian, ele está com sede, ele vê um poço. Poço, você imagina que tem o quê? Água. Deus o abençoou de uma tal forma, vamos acender as luzes. Deus o abençoou de uma tal forma que ele não apenas encontrou água naquele poço, como ele estava ali para pegar um pouco d'água, apareceu o quê? O que você acha que apareceu? Três possibilidades. Apareceu um leão, um urso ou uma bela donzela. Apareceu uma bela donzela chamada Zípora. Ela era bonita, o nome não, mas ela era bonita. Ninguém aqui chama Zípora, né? Tem mãe que chama Zípora, parente. Não, aqui todo mundo é feliz. Bom, se alguém se chama Zípora e está nos assistindo pela internet, não vai reclamar que seu nome é feio. Bom, ele vê aquela moça, se engraça ali com ela. Essa moça tinha um pai chamado Jetro. E eles foram lá dar aquela paquerada aqui, paquerada ali, dá uma enrolada, fala que tá, mas não tá, mas todo mundo sabia que tava, embora eles fingiam que não tava. Aquela coisa que a gente conhece bem. Eu não quero aqui estar constrangendo ninguém, colocar ninguém numa situação que seja constrangedora, mas aquela coisa assim,
Eles iam lá para o culto da igreja presbiteriana de Midian, ficavam de mãozinha dada, meio escondido, aquela coisa, tomara que ninguém está vendo, mas todo mundo estava vendo, todo mundo reparando, e ninguém perguntava na hora, mas ficava mandando e-mail para o pastor durante a semana, tipo assim, mas eles estão mesmo namorando, Moisés e Zípora? Não, então sim, começaram, parece que ontem, e aquela coisa toda que você conhece muito bem, eu não quero citar ninguém. Zípora era meio morena, sem um cabelo liso, morena, sim, gostava muito de amarelo, uma pessoa assim, né? Moisés usava aquelas camisas, aquelas manguinhas um pouco mais. Naquela época já era moda naquela época. Não era moda no Egito, mas em Midian usava aquelas camisetas mais assim, com branco, com rabiscos em preto, aquela coisa toda. Casaram-se e Moisés ficou lá. Agora começa a história que a gente vai ver. Moisés deixou o povo dele no Egito, que já estava escravo há muito tempo. E o povo no Egito clamava por um libertador há muito tempo. Moisés saiu fugido do Egito e está tranquilamente vivendo a sua vida na casa do seu sogro, com a sua esposa, com a filharada toda, fazendo um trabalho sossegado. No entanto, a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3, que é o texto que nós vamos ler, traz algumas informações importantes. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Eu quero fazer algumas considerações. Até pouco tempo, Moisés era um dos caras mais poderosos do mundo. Ele era praticamente o primeiro-ministro da grande potência mundial da época, o Egito. Ele tinha todo o poder em suas mãos. Era muito famoso. Moisés era o tipo de cara que, não importa o lugar onde ele passasse, ele era admirado. As pessoas olhavam para ele, admiravam Moisés. Até porque Moisés era realmente o cara. E imagina a história dele. Porque você ouve falar de alguém que foi tirado do rio Nilo. O rio Nilo, para os egípcios, era considerado naquela época um rio sagrado. E você ouviu uma história de alguém que é primeiro-ministro do seu país e que apareceu do nada, boiando num cestinho no rio Nilo, que eles consideravam um rio sagrado, era mais ou menos como instigar a população a pensar que aquele homem tinha sido enviado pelos deuses. Então Moisés não era admirado apenas pelo trabalho que ele executava muito bem. Moisés era admirado pela própria história de vida dele. As pessoas olhavam para ele e admiravam esse cara. Só que, do nada, esse cara, por um acontecimento na vida, ele sai do grande posto em que estava para o meio do deserto para cuidar do rebanho do sogro. Se alguém aqui já trabalhou para o sogro, sabe que ele foi bem rebaixado. Se alguém aqui já trabalhou para o sogro, sabe do que eu estou dizendo. Consegue olhar para Moisés e falar assim, Moisés, tamo junto. Eu sei, saiu do Egito para trabalhar para o sogro. Tá ferrado esse cara. Você tem que lembrar que trabalhar para o sogro, naquela época, significava trabalhar para enriquecer a outro. Porque na cultura em que a Bíblia está escrita, as coisas funcionavam da maneira diferente. Era assim, Moisés iria se casar com Zípora, e Zípora viria morar na casa do pai de Moisés para ajudar a enriquecer a família de Moisés. Moisés, indo morar na casa do sogro para trabalhar para ele, estava invertendo aquilo que se esperava de um homem da época. Era como alguém fazendo um trabalho totalmente degradante.
Nesse ponto da vida de Moisés, ele tinha saído do Egito, onde era admirado, para a casa do sogro, onde as pessoas olhavam para ele e pensavam assim: tá aí um cara que se ferrou na vida. Está trabalhando para o sogro, tudo que ele faz vai enriquecer o sogro, ele não tem absolutamente nada, vai ferrar não apenas a vida dele, como vai ferrar a vida da esposa dele. Moisés passou a ser visto como um grande derrotado, como alguém que, olha, teve tudo, perdeu tudo por uma besteira. Quem mandou querer ajudar o cara que estava lá brigando? Deixasse que os dois brigassem. Foi meter o dedo onde não foi chamado. Olha aí o que aconteceu com ele. Ele é que deveria ter o seu rebanho, e ele é que deveria ter pessoas trabalhando para ele. Uma pergunta que provavelmente Moisés deve ter feito nessa parte da vida dele, que eu acho que eu faria várias vezes, e você faria se estivéssemos na mesma posição de Moisés. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que uma coisa dessa acontecesse? Por que chegar praticamente ao fim da vida desse jeito? Porque informação importante. Nessa época, Moisés tinha exatamente 80 anos. Ele está no fim da vida, é um senhor de 80 anos, para quem você olha e diz: teve tudo, perdeu tudo e agora se tornou absolutamente nada. Eu não sei quanto a você, mas várias vezes na vida, nós, humanos, somos tentados a pensar isso de nós. Olhamos para a nossa própria vida e para as coisas que nós fazemos e temos a percepção clara de que as coisas deram erradas, e a tendência natural que nós temos quando as coisas começam a não funcionar como nós queremos é: Deus é culpado disso. Onde é que está Deus? Por que Deus não mexeu a mão dele? Quantas vezes provavelmente Moisés orou e simplesmente não recebeu resposta alguma da parte de Deus? Moisés orava para que alguma coisa acontecesse, para que a vida dele mudasse, mas no outro dia, de manhã, cedinho, ele tinha que levantar, tomar o seu café da manhã e cuidar do rebanho do seu sogro para enriquecer o seu sogro. Iria dormir totalmente desmotivado do rumo que a vida dele tinha tomado. Quantas vezes, provavelmente, Moisés sonhou com o Egito? Com os palácios, com a melhor comida, com a situação excelente que ele tinha, com a admiração que ele recebia. Moisés está numa parte da vida que eu e você nos identificamos muito bem, que são aqueles momentos da nossa história que nós olhamos para alguns acontecimentos, olhamos para Deus e dizemos: Deus, e aí? Deus, o que aconteceu? Ou talvez, pior, ouvindo de algumas pessoas do tipo assim: ah, isso deve ser algum pecado que você cometeu e Deus está pesando a mão. Que é o tipo de informação que não ajuda em absolutamente nada, não tem base bíblica nenhuma e só atrapalha a nossa existência. Se o texto parasse aqui e a história de Moisés terminasse aqui, nós estaríamos diante de alguém que teve todas as chances de ser um sucesso e fracassou absurdamente. E teríamos motivos para olhar para a história de Moisés, terminar a história dele perguntando: onde é que estava Deus nessa história? Moisés está no meio do deserto, cuidando do rebanho do seu sogro. Ele está no pior lugar, na pior situação. E aparentemente, Deus não está presente. Mas veja o que o texto diz. O Senhor, lembram da sarça? Está pegando fogo, não se consome. Moisés foi lá ver o que estava acontecendo. Ele teve uma dessas crises de curiosidade feminina. O que significa que de vez em quando curiosidade é bom, porque uma grande parte dos homens aqui, se estivesse passando ali, ia deixar passar a chance e olhar para aquilo e falar: olha, uma luz brilhando no meio do deserto, olha, está lá no monte, eu não vou subir lá para ver esse negócio, vou chamar alguém. Aí ia chamar a esposa: mulher, sobe lá para ver o que está acontecendo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime.
Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Provavelmente, esse é o momento em que Moisés começa a pensar o seguinte: eu acho que alguma coisa diferente vai acontecer. Esse é aquele momento exato da vida em que a gente tem o início da constatação de que as coisas estão mudando. Você já deve ter sentido isso do tipo: até esse exato momento da minha vida, eu não ouvia a voz de Deus, eu não via o agir dele em minha vida, eu ia simplesmente sobrevivendo a cada dia como se a minha vida fosse apenas mais uma vida. No entanto, em alguns momentos da nossa existência, Deus começa a falar com a gente, algumas situações começam a acontecer e nós começamos a ter alguns lampejos de que talvez Deus começa a se mover em nosso favor. É o momento em que Moisés ouve uma voz dizendo: Moisés, opa, peraí, alguém sabe meu nome. Veja a ironia da história, porque até pouco tempo, quando ele morava no Egito, ele vivia num lugar em que todas as pessoas sabiam quem era ele. Ele está vivendo numa terra em que ele tem que se apresentar, as pessoas não sabem quem ele é, porque ele simplesmente chega a algum lugar. No entanto, agora a história muda de novo, ele chega num lugar que ele não conhece direito, para ver uma situação não tão conhecida para ele, e ele ouve alguém dizendo: Moisés. Trazendo à memória dele: opa, peraí, alguma coisa vai acontecer, remetendo ao tempo em que eu estava no Egito, alguém me conhece, alguém me chama pelo nome, o que significa que de alguma forma alguém já estava olhando para mim. E ele então começa a ser transformado a partir da constatação de que Deus está agindo no ordinário da vida dele. Ele entra naquele lugar, e o que é que Deus diz para ele? Tire as sandálias dos seus pés, por quê? Porque a terra que você está é santa. Moisés sabia disso? Não. Se Moisés tivesse a mínima noção de que a terra onde ele estava era santa, ele já teria tirado as sandálias, porque esse era um costume comum, era parte da cultura daquela época de tirar o calçado em lugares santos. O simples fato de Moisés não ter feito isso significava que ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Deus é que tem que falar para ele: Moisés, acorda, rapaz, o lugar que você está é santo. Ou é todo dia que você vê uma árvore pegando fogo e não se consumindo? Se liga, se conecta, fica esperto, vê o que está acontecendo, abre os olhos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Aí Deus tem que dizer isso para ele, ele deve ter tirado a sandália correndo, daquele assim, tipo sandália que eu tiro quando estou chegando em casa, joga um para o lado, joga outra para o outro, do tipo, fiz besteira, já deveria ter tirado as sandálias, não sei o que está acontecendo. E aí ele descobre que a terra era santa porque Deus estava lá. Isso para mim é importante porque todos nós, de alguma forma, corremos e incorremos no erro de Moisés. A Bíblia diz que na época de Moisés, a presença de Deus era algo pontual, do tipo, Deus aparecia em determinado lugar para determinada pessoa. Depois Deus sumia do mapa, passava anos ou séculos, Deus aparecia de novo para alguém e trazia uma missão para alguém. No entanto, a Bíblia diz que na época em que nós estamos vivendo, o Espírito de Deus é derramado sobre todos aqueles que se rendem a Jesus. O que significa dizer que a presença de Deus faz parte da minha vida, da sua vida, e é uma realidade exatamente nesse lugar onde nós estamos hoje. É uma realidade no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Só que nós perdemos a constatação da santidade da nossa vida e de como deveríamos viver diante de Deus. Quando eu, assim como Moisés, sou avisado que mesmo no meio do deserto, seja ele na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, o lugar onde eu estou é terra santa, isso implica que eu devo viver de um modo completamente diferente da alienação que as pessoas vivem, achando que a vida é apenas vida para ser uma existência onde a sobrevivência é buscada a cada dia. A mesma informação que Deus disse a Moisés há muito tempo é uma informação repetida para mim e para você hoje. A terra em que você está é santa, porque a presença de Deus é real na sua vida, na minha vida. Então tire as sandálias dos seus pés. O que significa?
reconheça essa nova realidade e viva de acordo com ela. O problema da igreja, o problema das pessoas, é que nós falamos muito sobre Deus, mas nós vivemos como se Ele simplesmente não existisse. A não ser em alguns momentos da nossa vida, tipo um culto, em que a gente para um pouco para ouvir algumas coisas sobre Ele, para depois acabar, voltar a viver a nossa vida com o nosso esforço, a nossa história, os nossos problemas, as nossas vitórias, para no próximo domingo separar mais um tempo para ver o que Deus tem para dizer sobre nós. No entanto, a informação que é dada a Moisés é dada a mim e a você. Tire a sandália dos seus pés. A vida que você está vivendo é santa. A história continua. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Esse texto é fantástico porque veja como ele narra a ação de Deus. Deus diz para Moisés o seguinte: eu vi a opressão do meu povo. A primeira coisa que o texto está dizendo é que Deus não é alheio. Deus vê. Não importa o que você esteja passando, Deus vê. A situação no seu emprego, Deus vê. Se você é oprimido, Deus vê. Se a situação familiar é complicadíssima, Deus vê. Você acorda na segunda-feira de manhã, independente de como acorda, e Deus vê aquilo. Deus declara isso de modo contundente para Moisés: eu vi a opressão do meu povo. Moisés, eu sei o que está acontecendo. Moisés, você não precisa dizer nada, porque eu sei. A segunda coisa que Deus diz é: eu escutei o clamor do meu povo. Essa é uma informação importante, porque o próprio Deus deixa claro que ele ouve orações. Ele diz: eu vi e eu escutei. Em toda a Bíblia, do começo ao fim dela, há informações claras de que toda oração feita a Deus é ouvida por Ele. O que nós precisamos discutir é por que Ele não responde do jeito que nós queremos. A Bíblia diz que Deus responde às nossas orações de acordo com a vontade dEle. Porém, uma afirmação categórica na Bíblia é: Deus ouve as nossas orações. Aquele sentimento de que eu oro, e aquele sentimento de que a nossa oração, reza ou qualquer coisa, qualquer nome que você queira dar, não passa do teto, tem muito mais a ver com a situação do nosso coração do que a realidade de Deus. Deus em toda a Bíblia diz: eu vejo e ouço o que está acontecendo com você. Deus ainda diz para Moisés: eu sei. E aí é claro que você pode olhar para o texto e dizer: bom, claro que ele sabe. Porque a Bíblia diz que ele viu e que ele escutou. Quem viu e escutou é claro que sabe. No entanto, quando Deus diz eu sei, a informação é eu compreendo. Eu entendo isso. Deus não é o tipo de Deus que olha para a nossa aflição e diz assim: que besteira, que coisa estúpida. Não, a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que está disposto a sentir a nossa dor. É um Deus que está disposto a conhecer o sentimento profundo de rejeição que às vezes nós sentimos. É um Deus que está disposto a ser participante do nosso sofrimento, seja ele qual for. As informações que Deus está dando para Moisés são importantes para quem enfrenta desertos, assim como o povo de Israel enfrentou,
Assim como nós veremos nessa série, assim como Moisés enfrenta na sua vida. Eu vi, eu ouvi e eu compreendo o que está acontecendo com você. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, não é um Deus distante. A sensação da distância de Deus tem muito mais a ver com a nossa percepção errada de quem Deus é do que o próprio Deus e a verdade da existência dele. E aí o texto termina dizendo algo para mim fundamental na compreensão da história de Deus. Ele termina dizendo: "E eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios." Deus diz: eu vi, eu ouvi, eu compreendo e resolvi descer. Você tem que lembrar que a Bíblia, aquele livro que para nós às vezes é mais um livro aberto no Salmo 91 em casa, ou no Salmo 23, aquele livro que parece estranho para a maioria de nós, uma informação importante sobre aquele livro, e você sempre deve lê-lo a partir dessa informação, é que a Bíblia é a história de Jesus. Desde Gênesis, você tem toda a preparação bíblica para aquilo que vai acontecer lá no Evangelho, a vinda de Jesus. E a partir de então, informações importantes sobre o que acontece quando Jesus vem. A Bíblia é o livro que conta a história de Jesus. Isso fica claro em muitos acontecimentos. Há um povo de Israel que vivia numa terra boa, estava crescendo, estava vivendo bem. Aí ele foi oprimido, se tornou escravo. Deus vem e levanta um libertador para libertar aquele povo e o levar a uma terra prometida. A história de Moisés e a história no povo do Egito nada mais é do que uma representação da grande história da humanidade, que é a história de Jesus. Quem aqui, no momento sinceridade total, quem aqui pecou hoje? Por favor, levante a mão quem pecou hoje. Deixa eu dizer o que é pecado. Pecado, assim, não é matar, roubar. Porque a gente tem a ideia assim, de, eu não matei, não roubei, não pequei. A Bíblia diz que quando você pensa mal de alguém é pecado, quando você fala mal de alguém é pecado, quando você odeia alguém é pecado, quando você deixa de amar alguém é pecado, e aí matar também é pecado, roubar também é pecado, adulterar também é pecado, mas que não ter controle sobre a comida de domingo também é pecado, sei lá, o que mais que é pecado? Tem um monte de coisa que a Bíblia fala que é pecado, vai. Quem pecou hoje? Levanta a mão. A minha eu estou levantado porque eu quero confessar também, esse momento eu pequei. Não. Aí, claro, que vocês que não prestam estão olhando para mim falando assim, o dele acho que foi gula. Dele foi gula, já sei qual foi o dele. Foi, mas e daí? Vocês não sabem o quanto o almoço estava gostoso? Ué. Bom. A Bíblia diz lá no começo que Deus, por ser perfeito, fez tudo muito perfeito. Muito perfeito. Eu gosto de lembrar que o paraíso não era aquele lugar que a gente tem a ideia assim, de que o ser humano vivia no meio de uma floresta e ficava lá, sei lá, ouvindo passarinho cantando todo dia e sem nada para fazer, do tipo, ei mulher, o que a gente vai fazer hoje? Não sei. Inventa alguma coisa. Porque para nós, a ideia de um paraíso, conforme a Bíblia diz que era o Éden, é meio angustiante. É um lugar sem televisão, sem fast food, sem internet banda larga, sem Corinthians, sem as grandes coisas da existência. Para nós parece que não tem muito sentido. No entanto, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas e colocou o homem e a mulher para viverem num lugar perfeito. E eu gosto de dizer que era tudo tão perfeito, mas tão perfeito, que o homem e a mulher estavam pelados. Homem, imagine você vivendo com uma mulher bonita, como não havia pecado, não havia dor de cabeça, não havia oscilação hormonal, não havia sogra. Não havia sogra. E a mulher estava nua e disposta 24 horas. Não é exatamente o que a Bíblia diz, mas eu imagino que um paraíso deve ser assim.
Tanto é que logo depois que Deus apresenta a mulher nua para o homem, lembra o que ele diz? Você lembra? Deus coloca uma mulher nua do lado do homem nu e diz assim: cresçam e multipliquem-se. Eu entendi, você não entendeu? Você nunca olhou por esse lado a Bíblia? Você achou que Deus quis dizer o quê falando isso? Olha, gente, vamos analisar uma forma de reprodução alienígena. É. Ah, e como Deus já tinha feito a mulher da costela, significa que ele ia tirando uns pedacinhos, ia fazendo outras pessoas. Não, Deus olha para o homem e para a mulher, estavam nus, ele diz: gente, vambora? Vamos lá, hein, valeu? Era até interessante porque Deus tinha uma hora marcada para descer, do tipo: ó, ó, né? Você já sabe a hora que eu venho. Então, é verdade porque a Bíblia diz que todo fim de tarde Deus vinha bater papo com Adão, é aquela coisa, ó, beleza, hein? Né? Então você vai, é até as 4, tá liberado, e depois das 8. Mas me dá esse tempo. Quero até um momento importante para Adão. Quem aqui é homem sabe do que eu estou dizendo. Dá aquela descansada, né? A geleia de mocotó, e por aí vai. Tudo muito perfeito. Deus tinha dito para o ser humano o seguinte: eu vou colocar você aí, nós vamos ter um relacionamento pleno e completo. Só que, para ninguém ficar falando que Deus criou robô, do tipo, me obrigou a ficar aqui no paraíso, eu vou colocar uma árvore lá, e essa árvore vai ser o delimitador desse trato. Era uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dito: para você não ficar com essa ladainha de que eu criei robôs, eu vou colocar uma árvore que vai ser a árvore que você vai poder optar. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você só conhece o bem. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quiser conhecer o mal, é só ir lá e comer dessa árvore. Só que, se você conhecer o mal, você vai romper o relacionamento comigo. Você vai romper o relacionamento comigo e você vai morrer. Você vai morrer fisicamente, porque a partir do momento que você comer dessa árvore, o seu corpo vai começar a se degradar. Você vai morrer espiritualmente, que você vai fazer a opção de não querer viver plenamente comigo, vai querer viver por sua conta e risco, e isso vai gerar morte eterna, que significa o quê? A partir do momento que você morrer, o seu destino é a perdição eterna, aquilo que nós chamamos de inferno, e você vai viver eternamente longe de mim. Combinado? O que Adão e Eva disseram para Deus? Combinado? Eles tinham um paraíso inteiro diante deles. Se não houvesse essa árvore, até hoje talvez o ser humano estaria dizendo: nós somos robôs. Nós estamos aqui vivendo com Deus, mas também não há outra opção. Havia uma opção. Não demorou muito e o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das coisas que a Bíblia diz sobre Deus é que ele é justo e reto. O que significa dizer que ele tem um padrão de justiça e retidão muito maior do que nós. Ele tinha dito que faria algo se o ser humano fizesse alguma coisa. No padrão de justiça e retidão, o que é que você espera que um Deus justo faça numa situação como essa? Ora, se ele disse que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano tinha que morrer, para ser justo, o que é que Deus tem que fazer? Tem que cumprir o que ele falou. Imagine que você vai para um julgamento, está lá um juiz, diante dele está um cara que cometeu um assassinato e confessou com detalhes o assassinato que cometeu. A lei diz que se você comete um assassinato, você tem que pagar, certo? Você está assistindo um julgamento, você é uma parte interessada, e aí na hora de dar a condenação, o juiz diz assim: olha, você realmente matou com crueldade, mas olha, eu olhando aqui, tá livre, pode ir embora. O que você pensaria desse juiz? Diz aí o que você pensaria dele. Esse cara é injusto. Ou no mínimo alguém comprou esse negócio.
E olha que o padrão de justiça de Deus é muito maior do que o padrão de justiça desse juiz que a gente está citando. Porque ele é Deus. A Bíblia diz que ele odeia o pecado. Odeia pecado. Que ele não compactua com o pecado. O que aconteceu com o ser humano porque esse Deus é justo? Morreu. Ele foi desconectado. Até então ele vivia plenamente bem com a sua mulher. Quando Deus chega para ele e diz, Adão, o que você fez? Ele põe a culpa na mulher. A mulher põe a culpa na serpente. Começou essa história de ninguém mais assumir as suas próprias culpas e todo mundo ficar jogando culpa em todo mundo. Desde então, quando você lê a Bíblia, o ser humano tem feito esforço para voltar a se relacionar com Deus. No entanto, o profeta Isaías, um dos grandes profetas e pregadores do povo, diz algo contundente. Ele diz, Deus diz para vocês que os seus atos de justiça, para ele, são como um trapo de imundícia. Porque nós tentamos fazer muitas coisas para agradar a Deus. Você não tenta? Você não tenta ser bonzinho para agradar a Deus? O tipo, eu quero ser uma pessoa melhor. A Bíblia diz que toda essa tentativa de agradar a Deus para Deus não serve de absolutamente nada, porque o padrão de justiça de Deus é Ele mesmo, e Ele é totalmente perfeito. Qualquer coisa que não seja totalmente perfeita diante dele, não tem o padrão de justiça dele. Por isso, não adianta absolutamente nada. Aliás, essa informação de Isaías é fundamental, sabe por quê? Porque ele usa a expressão assim, os seus atos de justiça, dizendo para o povo, para todos nós, é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia nada mais era do que um pano que as mulheres usavam no período menstrual. Seria a mesma coisa de Deus olhar para nós hoje e falar assim, vocês ficam fazendo coisas para tentar me agradar? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses atos de justiça que vocês fazem, para mim é como Tampax usado. Para mim é como Mods usado. Pega um Tampax usado, pega um Mods usado, olha para aquilo. E é isso que significa para mim, Deus, os seus grandes atos de justiça. Deus, desde o começo da Bíblia, diz, as suas boas obras, diante do meu padrão, são nada. Vocês estão ferrados. No entanto, a Bíblia diz, desde o começo, que Deus ama o ser humano. E que Ele resolveu essa parada toda. A Bíblia diz que o Deus Filho se torna gente como cada um de nós. Lembra da história lá de Gênesis? A partir de Gênesis, quando o pecado entrou na história, o pecado passa a ser um item de série da humanidade. A Bíblia diz que pecado não é uma coisa que você faz, é algo que você é. Você já tentou não pecar? Quem aqui já tentou não pecar? Tipo assim, sei lá, campanha dos 5 dias sem pecado. Eu já tentei. Eu comecei fazendo 5 minutos. Eu tentei várias vezes ficar sem pecado. Tipo assim, hoje eu não peco. Sei lá, é igual o regime. Eu começo segunda, acaba na segunda mesmo. Sabe por que a gente não consegue não pecar? Porque a Bíblia diz que pecado está no nosso chip. É item de série. Pecado não é algo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. Com o que eu sou. Nós somos pecadores. É algo que é passado por nós de pai para filho. A Bíblia está escrito assim, eu nasci em pecado, eu fui concebido em pecado. A Bíblia diz que Jesus tem um nascimento virginal. Ele não é gerado de um homem, ele é gerado do Espírito. Essa informação é importante porque é a garantia que a Bíblia dá de que Jesus não nasce em pecado. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, ele tem as duas naturezas perfeitas, vive uma vida perfeita, sem nenhum pecado, só que a Bíblia diz que ele veio para morrer. Há um princípio na Bíblia que é o seguinte: a justiça só pode ser satisfeita com o sacrifício de alguém plenamente justo. Esse era o trato. Não havia nenhum ser humano justo, até que o próprio Deus, o Deus Filho, se torna carne, se torna homem, como cada um de nós, assume a vida que nós deveríamos ter, uma vida perfeita, sem pecado, e vai para a cruz. Aí a Bíblia diz algo impressionante.
que para pegar todo o preço do pecado, pois a Bíblia diz o seguinte: o salário, o pagamento do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus pegou todo o nosso pecado, passado, presente e futuro, e lançou sobre Jesus. Na cruz, todo o nosso pecado é imputado nele, que era o homem e Deus perfeito e sem pecado. Todo nosso pecado é lançado nele. O pecado que você cometeu ontem, o pecado que você comete hoje, o pecado que você vai cometer amanhã. Todos eles foram lançados sobre Jesus. A Bíblia diz que ele ofereceu-se como sacrifício para aplacar a ira de Deus contra nós. É por isso que Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele sofria a nossa condenação. É por isso que a Bíblia diz que ele morreu no meu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Ele assume o preço do meu pecado e morre. Lembre-se que eu disse que o trato era: só vai ser pago quando o sacrifício for perfeito. Para o sacrifício ser perfeito, precisava de alguém perfeito. Jesus era o homem perfeito. Jesus é o Deus perfeito e morre no meu lugar. Por isso que uma das informações mais importantes na Bíblia é que no terceiro dia após a sua morte ele ressuscitou. A Bíblia diz: o pagamento do pecado é a morte. Se não há mais pecado, então não há mais morte. Jesus ressuscita quando Deus aceita o sacrifício e diz: está pago. A Bíblia diz que Deus pegou a nossa promissória, entregou nas mãos de Jesus. Jesus pagou a nossa promissória e Deus deu o carimbo de pago. Sabe por que eu e você não vamos para o inferno? Não porque nós somos bons, mas porque Deus pagou a conta. Deus pagou a conta. A vida que nós vivemos hoje é a vida que nós devemos viver crendo que Jesus fez isso, crendo que Ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou em nosso lugar. E é só isso que nós precisamos fazer para ter a vida eterna. Crer no Filho de Deus e consagrar nossa vida a Ele. De graça, de graça. Deus fez porque ama. A história de Jesus é a história mais fantástica. De alguém que não precisava pagar o preço, mas pagou por amor. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É para isso que nós vivemos. É para isso que igrejas deveriam se reunir para celebrar no domingo à noite. Não para trocar favor com Deus, do tipo, faça que Ele vai abençoar você. Não é verdade. Deus nos abençoa porque Ele quis nos abençoar na cruz. Deus olha para mim e se agrada de mim porque Ele não olha para mim. Ele olha para mim através de Jesus Cristo. É por isso que Deus diz para Moisés há muito tempo: eu desci. Eu desci. Moisés, essa é a informação mais importante da história. Eu desci e intervi na sua história. E esse maior ato é resumido na história de Jesus. A história de Moisés, a história do povo no deserto, nada mais é do que a nossa história. De pessoas escravas do pecado, escravas de todo tipo de coisas ruins que nós conhecemos, mas que são libertas quando Deus desce, encarna e nos salva em Jesus. Eu e você merecemos o inferno, mas nós vamos ganhar o céu. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Deus fez tudo. Isso é amor. Isso é amor. Para terminar o texto, Deus então, como consequência dessa informação para Moisés, diz: vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É fantástico notar que, como consequência de toda a ação de Deus, ele envia os seus seguidores. Deus diz para Moisés: vá, pois, ou seja, como consequência do que eu fiz, você vai. Eu gostaria que você gravasse uma frase que eu acho que a gente vai projetar aí. Dani, dá isso. Um Deus presente no deserto
na nossa vida, no nosso sofrimento, na história de um povo sofrido como é o nosso povo, se mostra principalmente através daqueles que o conhecem, compreendem o chamado e passam a viver para anunciar a libertação que ele já fez. Da mesma forma que Deus disse para Moisés há muito tempo, agora eu envio você. Depois de anunciar o evangelho para Moisés, ele diz, agora vá e conte. É a mesma coisa que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Você conhece o evangelho? Agora você não pode deixar isso escondido. O que eu quero fazer com você é, vá e conte sobre a libertação que Deus fez. Vá e conte essa novidade para pessoas que precisam saber que elas não têm como agradar a Deus, a não ser apenas se submetendo a Jesus e celebrando o que Deus já fez. A única maneira de voltar para o paraíso, de onde o ser humano foi expulso por causa do pecado, é a cruz. É por isso que o próprio Jesus diz, eu sou a porta. A volta para o paraíso só é possível através da porta que Deus criou, que é Jesus. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós não vamos ao Pai e a Deus por nós vamos por Jesus. Nós vivemos num mundo que precisa conhecer essa mensagem urgentemente. Porque o nosso mundo carece de uma mensagem libertadora de um Deus que ama, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que enviou Jesus. Nós precisamos urgentemente resgatar a mensagem do Evangelho, porque há muita gente hoje saindo das igrejas, imaginando que precisa fazer muita coisa para Deus se agradar dele. Tem gente saindo das igrejas hoje, imaginando que tem que fazer as 7 semanas da promessa, os 40 dias de não sei o quê, precisa passar na corrente de não sei quantos pastores, fazer a novena de não sei o quê. A Bíblia diz não, não e não. Tudo o que deveria e poderia ser feito para a nossa libertação, Deus já fez. Ele viu, Ele ouviu, Ele compreendeu e Ele desceu. Tudo está centrado nele, não em nós. A nós é feito o convite de viver a graça, de saber que nós recebemos isso, não pagamos por isso, e agora vivemos a nova vida que Deus oferece a nós. Viva a vida na felicidade e na libertação do Evangelho. O povo estava no deserto, mas já era livre, porque Deus decidiu libertar o povo. Uma das coisas tristes da história, que nós vamos ver isso, é que o povo não conseguiu compreender isso. Não conseguiu compreender que Deus já o havia libertado. Muita gente não chegou ao final feliz da história porque simplesmente achou que não. Não é verdade que Deus já nos libertou. Vamos tentar viver vamos tentar viver de acordo com a nossa força. E morreram no deserto. Nós vamos sair daqui essa noite com algumas opções. Você pode sair e viver a vida segundo a sua vontade. Os resultados você já conhece. É uma opção. E sinceramente falando, eu acho que se você fizer essa opção, não vai cair um raio na sua cabeça. Falo por experiência própria. No meu ainda não caiu. Pode ser que caia. Sempre tem alguém que ganha na Mega Sena. Ok, é uma opção. Beleza. A gente pode, inclusive, olhar para essa história e falar assim, poxa, é uma história muito legal, mas não é a minha história. Ou nós podemos olhar para essa história e pensar, é impossível não viver isso, porque não viver isso seria de uma insanidade absurda. O convite que a Bíblia faz para mim e para você é, venha, venha. Você está no deserto? Venha. Deus em nenhum momento prometeu que o deserto não existiria. Mas ele disse para o povo, o que eu quero prometer é que eu vou estar lá também. Você pode aceitar a minha companhia, ou pode dizer, Deus, eu vou viver do meu jeito.
A Bíblia estipula alguns princípios de vida. Nós podemos simplesmente ignorar, ok. Ou podemos dizer, Deus, eu vou confiar no manual do fabricante, que é o Senhor. A história do povo vai mostrar que vale a pena servir a Deus e que no deserto ele está presente. Moisés achou que não. Moisés achou que a vida dele tinha terminado. 80 anos. E com 80 anos, Deus começou a reescrever a história desse homem. Esse homem se tornou um dos grandes profetas da história do povo de Deus. Amado e reverenciado durante milênios. Porque um dia ele ouviu a Deus, compreendeu o que Deus ouviu, o compreendeu e desceu. A história não é a história de Moisés. A história é a história de Jesus. Tipificada em Moisés, mas é a de Jesus. Por isso é a minha e a sua história. De um Deus que nos amou, se entregou por nós e nos convida a viver com Ele. É um Deus que nós traímos, resolvemos viver longe dele, e um dia ele resolveu fazer uma bandeja de brigadeiro, chegou na nossa casa, dizendo, eu fiz para você. Se esse exemplo é ruim para você porque você não gosta de brigadeiro, não gostar de brigadeiro é consequência do pecado. Você precisa se converter. Se você não gosta de brigadeiro, você precisa se converter. Quem não gosta de brigadeiro? Você precisa se converter. Beijinho todo mundo gosta. Pergunte para os namorados. Nós estamos falando de brigadeiro. A palavra de Deus para você nessa noite é brigadeiro. Vai e se converta. Chegando em casa, se converta. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, se converta. O que Deus diz pra gente é, você me traiu, mas eu amo você. Eu amo você. Eu quero viver eternamente com você. Eternamente. Através de Jesus. No deserto da nossa vida, a informação mais importante é, Ele nos ama. Ele nos ama. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado pela mensagem do Evangelho, pela mensagem transformadora da nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos a viver isso. E produz em nós um coração grato por aquilo que o Senhor fez na cruz. Que nos desertos da nossa vida possamos ver ao Senhor. Compreender que o Senhor está lá, vendo, ouvindo, compreendendo a nossa história e que o Senhor já desceu para nos salvar e fez isso na cruz. No nome de Jesus. Amém.